Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um PGCast. Como vocês já sabem, um podcast para tratar sobre finanças e tudo que envolve o empreendedorismo. Hoje nós estamos recebendo o Thiago, que ele é CEO da R2 Motors. Thiago, um prazer te receber aqui hoje, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui, acompanho vocês aí, cada episódio que vai pro ar a gente acaba assistindo, conhecendo um pouquinho da trajetória, então bem legal, muito obrigado pelo convite. Já vamos começar aqui Pelo começo. pelo começo. Tu é um cara que abriu o R2 ali porque largou a carreira de advocacia. Sim, O que te levou a largar uma carreira estabilizada, né? O pessoal tem muito medo disso, né? De fazer isso, essa mudança. E abrir um negócio no mercado tão competitivo ainda. Cara, o que eu vou dizer assim, é uma visão de mundo, tá? Eu estava dentro do escritório de advocacia, trabalhei com política há muito tempo, era concursado em São Leopoldo e tinha um escritório como minha fonte principal de renda. Só que a advocacia é um trabalho solitário. Então, tu atende o cliente ali sozinho, tu pega o problema dele, vai estudar o problema, vai ingressar com uma ação judicial e essa ação muitas vezes vai levar 5, 10 anos, né? E a culpa é sempre do advogado. O processo demorou, a culpa é do advogado. Tu perdeu a ação, a culpa é do advogado. Então, além de ser um trabalho solitário, ele é desgastante. Emocionalmente, ele é desgastante. E aí, eu passei no concurso da Polícia Civil nesse meio tempo. Sempre gostei de carro, mas passei no concurso para escrivão. E aí, resolvi reduzir o ritmo do escritório para assumir esse concurso e estudar. Pra atuar. Né? Nesse meio tempo, surgiu uma possibilidade na loja de um amigo de deixar alguns carros para vender. E eu deixei 4 carros lá no primeiro momento. O pai dele tinha falecido, era meu cliente e amigo. Né, deixei 4 carros lá e comecei a ir no dia a dia na loja, né? Comecei a frequentar, comecei a entender o mercado. Em questão de 6 meses, eu já tinha virado sócio da empresa, né? Já tinha metade do estoque, nós comprávamos todos os carros meio a meio. E aí eu comecei a entrar de cabeça, né? Comecei a entender como é que era o mercado, como é que a pessoa tomava a decisão para comprar, o que interferia para ela, se era a segurança do carro, o valor da parcela. Estudei, baixei a cabeça e estudei o mercado. Desculpa te interromper, mas teve alguma coisa que pesou na hora de tomar a decisão quanto a ego? Tipo, eu sou um advogado, que o advogado, querendo ou não, tem um glamour dentro da sociedade. Sim, tem sou doutor, tem eu um sou status doutor. diferente. Eu sou o doutor. Eu sou o doutor. Teve algum peso em termos de consciência e de ego? Não, isso pesou, com certeza, né? Tu tá indo, eu sempre brinco do advogado picareta. Passei da advocacia para ser um picareta, né? No linguajar comum. Mas é um empresário. Só que o que eu vi dentro desse empresário, dentro dessa empresa? Qualquer carro que tu vende, seja ele de 20 mil, 30 mil ou de 500 mil. Agora, antes de sair daqui, tu estava entregando um carro de 550 mil. Uma X2 que a gente vendeu hoje. Tá? Então, qualquer valor do carro, a pessoa sai feliz contigo. É muito gratificante isso, entendeu? Ela vira teu amigo. Se tu convidar ela pro churrasco amanhã, ela tá lá. Independente do valor do carro que ela comprou. Muitas vezes é o sonho dela. Ela tá juntando dinheiro há muito tempo. Ela conseguiu encontrar uma parcela que muitas vezes daqui a pouco ela vinha lutando para conseguir, o banco não aprovava. Né? Então, qualquer carro que tu venda é o sonho da pessoa. Isso, para mim, acabou pesando muito mais. Então, na advocacia, eu vi o problema, um trabalho solitário, e ali eu vejo essa questão emocional. De tu fazer muita amizade, de tu conversar com muita gente, de abrir outras portas. Deixa eu aproveitar pegar um gancho. Por que picareta? O picareta é uma coisa histórica, né? O pessoal antigamente, até hoje, a gente de repente até vai falar disso no decorrer do podcast. Mas o picareta era aquela pessoa que enrolava. Ele comprava o carro, ele baixava a quilometragem, ele comprava um carro de leilão, montava em outro. Ele acabava enrolando as pessoas, né? Então ficou no linguajar popular o picareta. Né? Hoje já não são assim, existem lojas ainda que se enquadram nessa questão de picareta, mas muitos já são empresários aí consolidados, inclusive, no mercado. E se tu tivesse que chutar um número aleatório de carros adulterados que roda hoje no Brasil? Olha, eu não tenho como te provar, mas eu vou te dizer assim, ó, metade dos carros que estão na rua tem quilometragem adulterada. Metade? Metade. Bem tranquilo. Então, tipo assim, o que a gente enfrenta disso no dia a dia, tá? É muito, muito mesmo. Carros mais antigos, tá? Que não tem módulo eletrônico, que a dificuldade de fiscalizar é maior, a quilometragem adulterada. Eu brinco que no Rio Grande do Sul os carros nunca ultrapassam 150 mil quilômetros. Ele chega em 150, volta para 80, chega a 150, volta para 80 e assim ele faz 10, 15 vezes. Se tu abrir os classificados hoje, tu vai encontrar Corsa 2004 com 150 mil quilômetros. Sim, é o limite. Aí tem estados que tem a quilometragem, vem no DUT, que tem uma fiscalização mais rigorosa, tu encontra carros lá para vender com 500 mil quilômetros, 400. No Rio Grande do Sul, se tu abrir hoje o LX, o Auto Carro, tu não deve encontrar nenhum carro com mais de 300 mil quilômetros. E é fácil trocar, adulterar? Se eu te falar que no dia a dia o pessoal inclusive passa na loja oferecendo para adulterar a quilometragem. Né? Então tem empresas especializadas nisso e tem pessoas que passam ali embaixo. Empresa especializada em pilantragem. Por isso o picareta, né? Então tipo, a nossa maior dificuldade hoje na empresa, porque nós criamos o R2 com outro intuito, tá? De ser transparente, de ser o mais honesto com o cliente possível. Nós, eu acho que somos a única loja de Canoas e de repente até da região metropolitana que oferece laudo cautelar em todo o estoque. Esse laudo cautelar vai um engenheiro mecânico lá, ele atesta que a quilometragem do carro é original, que o carro não passou por enchente, não passou por sinistro e que o carro é realmente aquilo que está ali.
documentação tá ok. Então, Uhum. e as lojas não fazem todo o estoque justamente porque no meio daquele montante de carro Tem alguma tem coisa carro que- com quilometragem alterada, tem carro que já passou por sinistro, muitas vezes por retomada de financiamento. Então a gente garante a qualidade do nosso produto. Esse é o nosso diferencial hoje na R2. É legal saber dessa qualidade, porque tem muitas pessoas que não estão nem aí pra carro, né? Eu falava antes, eu sou um que... Não tá nem aí, né? Na hora de comprar, direto, eu só olho assim, é bonito, gostei, esse aqui é o meu e deu. É. Não tenho... Agora, se tu sente... claro, tu tem um pé atrás pra saber se realmente o produto é bom, mas tu tem uma loja que te atesta e te dá toda a segurança. Sim. No fim é o que o consumidor busca. E a né? nossa ideia não é nem questão de só testar o carro. Esse é o nosso diferencial. Mas eu quero buscar, conversar contigo e entender para que tu precisa realmente do carro. Porque muitas vezes tu compra o carro no impulso. A venda do carro é emoção. Daqui a pouco tu vai sentar no carro, vai abrir o teto solar, vai pegar no volante, esse aqui é o carro que eu quero. Mas tu chegou a entender se esse carro realmente te atende? Se tá dentro do que tu pode pagar? Tu tem noção da manutenção desse carro? Se tu precisar vender ele com urgência, tu tem noção de quanto tempo isso vai levar? Né? Então tem carro que muita gente compra no impulso e acaba tendo um baita de um prejuízo. E deixa eu perguntar, Thiago, a gente falando de picareta aqui de lojas, lojas autônomas, eu acho que pode chamar assim, diferença de concessionária ou não? É loja e... Na realidade, a concessionária é que vende carro zero, né? E algumas Mas a parte dos usados da concessionária... ela é um setor de revenda dentro da concessionária, mas ela vende só seminovos, né? Isso. Normalmente uma concessionária não vende carro mais usado, Mais ela usado. vende seminovos. Não, eu ia te perguntar isso porque o nosso amigo aqui, ele é fã, tem uma, eu não vou falar o nome, né, específico, só compra carro usado lá, porque confia. Também tem que ter esse cuidado na hora de comprar. Teria. Eu hoje, O maior ainda ou... eu não? hoje, depois da enchente, por exemplo, eu não compraria nenhum carro, seja de particular, ou de revenda, ou de concessionária, sem um laudo cautelar. Para mim, hoje é mais importante ter um laudo cautelar do que tu levar um mecânico junto para olhar o teu carro. Sim. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu comprei um carro de uma concessionária no carnaval passado, não vou citar o nome por questões éticas, Sim. mas no carnaval do ano passado eu comprei 5 carros dos seminovos dela. Se vocês fossem nessa concessionária, vocês poderiam comprar esse carro sem andando com o carro. Comprei um Stepway, um Renault Stepway, tá no Instagram da loja, se vocês quiserem ver, com 10 mil quilômetros, única dona. Comprei, mandei lavar, polir, tirei minhas férias de carnaval. Quando eu voltei, fui fazer o laudo cautelar em todos aqueles carros que eu tinha comprado. Carro de enchente. Putz. Todo maquiado por dentro, deram um spray embaixo do painel, tirei o banco traseiro tudo enferrujado. Um carro único, única dona com 10 mil 10 quilômetros. mil Se quilômetros. vocês fossem na concessionária comprar, compraria como cliente final, um carro novo. Não faria o laudo, não faria saberia. o laudo, compraria. Aí daqui a pouco, quando fosse voltar lá na R2 daqui a 2, 3 anos, eu ia te dizer, Baca, tu comprou um carro de enchente. Sim. Então olha o prejuízo que tu tem e sem contar o risco de um carro desse pegar fogo, né? De um risco de tu botar tua família para andar num carro desse e um airbag não funcionar, né? Então eu não compraria carro sem laudo cautelar hoje. Hoje, claro, a gente sabe que o mercado de automotivo ele é bem complexo em termos de tudo que envolve ali para tu comprar um carro, não cair em golpe e uma série de coisas. Tu sai da advocacia, tu também tem que ser muito ligado em termos de processo, e entra no mercado automotivo. Qual é a principal dificuldade que tu se depara? Claro, pelo que eu entendi, tu foi migrando aos poucos. Sim, gradualmente. Né? Mas qual é a principal dificuldade, assim, na hora que tu entra de cabeça no mercado automotivo? A concorrência desleal. Né? Hoje, para mim, comprar um carro, por exemplo, eu compro um carro com margem de 5, 6 mil reais, eu tenho que fazer a preparação desse carro, fazer propaganda, utilizar minha estrutura, dar garantia, enquanto o concorrente que adultera a quilometragem, ou que trabalha com carro de segunda linha, ele compra um carro com margem de 20 mil reais. Né? Então, muitas vezes ele consegue pagar FIP no usado que eu não consigo, ele consegue dar 5 mil de desconto que eu não consigo. Então, se tu entrar na loja hoje, dificilmente eu vou te dar um desconto. Desconto que a gente tem máximo ali hoje na faixa dos R$1.000, que acaba sendo uma transferência, um tanque cheio, uma garantia terceirizada de um seguro. Mas eu não consigo te oferecer um desconto de 4, 5 mil reais. Eu não tenho essa margem para fazer negócio hoje dentro da loja. Eu acho pela que questão de qualidade. E eu acho que é diferente, pelo menos a cultura que nós temos é quando tu vai comprar carro, é tentar apertar o máximo Sim. se o cara É. fosse dar desconto. Tirar um sabe? desconto. Né? Vou te dar um exemplo, por exemplo. A maioria do pessoal chega lá e acaba querendo nos apertar fazendo proposta à vista. Para mim, a vista é o pior cenário de todos. Para quem está comprando, acho que está fazendo um baita negócio comprando o carro à vista. Eu tenho interesse em que o cliente me dê um carro na troca, senão eu vou pegar o dinheiro dele e eu vou ter que sair correndo em concessionárias Comprar. ou em anúncios para comprar carro. Então eu tenho interesse em pegar o dele na troca. Se ele faz um financiamento, eu ganho retorno do banco, né? Que varia hoje de 1% a 3%. O banco me dá do valor financiado. Né? E muitas vezes que eu não consigo fazer isso porque a taxa ficou alta ou porque não é atrativo, eu acabo ganhando pontuação. E essa pontuação tu troca por milhas, troca por itens para dentro da loja. Então, algum benefício do banco tu sempre ganha. Por mínimo que seja, tu ganha um benefício. E eu já estou com o carro na troca. Então, para o cliente não é interessante, ele quer o desconto à vista, mas para mim não é vantagem. Tu vê, eu não sabia disso. Não sabia que voltava? Não sabia que o à vista meio que seria indiferente. Né? Não, para mim é prejuízo. Eu prefiro que tu me dê o carro na troca e Porque financie o estoque é 70%, carro, né? 80%. Então tu vai ter que comprar, ir atrás de carro Isso. de novo. Eu pegando dinheiro, eu vou ter que sair atrás de carro, né? É, Eu posso usar o teu carro como... E hoje, capital. quanto tu falou ali, né? Comprar um carro
com uma margem de 20 mil reais, quanto gira em média uma margem de porcentagem, assim? A gente trabalha normalmente com margem de 10% de lucro em cima do carro, né? Mais ou menos isso, o carro pronto, preparado, com garantia, Com fica em tudo. torno de 10%. Só que, lógico, tu não consegue muitas vezes vender esse carro dentro do mês. Sim, Né? dá Às o vezes tem giro. carros que tu leva 6 meses, eu tenho um carro que está 8 meses na loja, eu não consigo vender. Né? E tem muitos carros que eu tenho prejuízo. Então, hoje, a título de investimento a nível empresarial, eu calculo tudo que eu investi dentro da loja, eu ganho de 3 a 3,5%. Sim, Não existe mágica. Para trabalhar da forma correta, não existe mágica. não existe. Tudo que eu investi de capital na loja me sobra de 3 a 3,5%. Hein, Thiago? E, claro, com o boom das redes sociais agora, se nós pegarmos nos últimos anos, a gente acompanha muito o Ticara aqui de São Paulo. Tô indo fazer o curso dele, inclusive, na sexta. Tô Tiago embarcando para Tecar. São Paulo na quinta. Ah, tu vai fazer Legal. a Vou mentoria dele? quinta e volto domingo. Legal. Desculpa, o curso do que ele oferece? Do Tecar. É o Tecar Experience. Ele É o tem primeiro... uma mentoria, assim, né? Isso, ele faz a mentoria. É o primeiro curso presencial dele. Ele vai fazer em Alphaville, lá na sede do acelerador empresarial do Marcos Max. Eu até fui o ano passado fazer um curso lá muito bom. Ele fez isso Ele aí. vai utilizar a mesma sede. Ele participou daquele do Primo Rico, lá, Isso, do Thiago isso aí. Negro. E eles deram essa ideia pra ele. E eu até me interessei em ser o primeiro curso, porque na realidade normalmente é o curso que ele vai falar realmente o que interessa. Depois Sim. acaba sendo maquiado muitas Sim. coisas. Então eu já Isso quis aí. ir no primeiro para pegar direto da fonte, né? A Oh, informação. legal, legal. Então tá indo eu e minha esposa na quinta-feira para São Paulo. Mas o que eu ia te perguntar é justamente sobre a autoridade. Tu acha que, claro, hoje tu já tem uma personalidade atrás da tua marca, Uhum. mas quando tu entra no mercado, tu achou que isso aí, se tu tivesse já imposto uma autoridade, já em termos de nome, representatividade, tipo, semelhante ao que ele faz? Ah, mudaria não, alguma coisa? com certeza pesa. Hoje, na realidade, o Tecar, e tem outros aqui da região metropolitana que também trabalham nesse formato, eles acabam ganhando muito mais com a imagem do que com o carro propriamente dito. Sim. Né? Um Tecar hoje da vida, ele ganha muito mais vendendo os produtos dele, fazendo mentoria. Né? Hoje o carro vende só por ser o nome Tecar. Ele nem tá lá na empresa, mas vende. Ele construiu, ele tem uma história muito bonita. Ele saiu de lavador de carro a dono de uma das maiores Sim. lojas de São Paulo. Né? Então é interessante a história dele. Ele acaba vendendo isso. Com certeza pesa. O difícil é tu conseguir administrar uma empresa e fazer um E marketing. fazer o marketing. Eu hoje trabalho 12, 14 horas por dia bem tranquilo. E só acompanho isso porque a minha esposa trabalha comigo. Então, tipo assim, ela acompanha junto comigo às 6h30 da manhã nós estamos na empresa, 8 da noite nós estamos na empresa. Tem que estar alinhado. A empresa hoje é familiar, né? Tipo assim, minha esposa tem uma outra empresa da família dela que ela também toca, mas trabalha comigo na gestão. Meu irmão é o gerente de pátio, é meu sócio ali, ele que cuida de toda a logística dos carros. O outro irmão faz o marketing, minha cunhada faz o financeiro e o resto acaba sendo contratado. Mas a gente só conseguiu crescer da forma que a gente cresceu por ser uma empresa familiar. Porque tá todo mundo ali às 7 da manhã e 7, 8 da noite, muitas vezes, tá na loja. E o pessoal, muitas vezes, empresa familiar, acha que não vai dar certo. É, O que tu acha que é o ponto principal tem pra que você saber dar certo? dividir o que é família e o que é empresa. Né? Eu tenho uma relação muito boa com os meus irmãos e com o resto da família, então a gente conversa, não tem briga lá dentro. Sim. Salvo raríssimos episódios que a gente engrossou um pouquinho a voz, a maioria é conversa. A gente erra junto, acerta junto, então... Mas às vezes até, que nem tu falou, um pouquinho engrossar a voz. Claro, não vai brigar todo dia. Mas às vezes até a briga é boa, né? Porque tu, Sim, é saudável. não tu adianta. encerra ali É. e deu. Agora, não vamos brigar, não vamos se Não, a dispor. gente conversa. Isso é liberdade normal. Às vezes um concorda com uma coisa, o outro com a outra, a gente decide o que faz. Né? E meu irmão também foi bacana, porque eu levei ele como vendedor para essa outra loja que eu era sócio. Né? Levei ele como vendedor, ele pegou uma experiência de 3 anos e acabou aceitando o desafio comigo de tocar junto a Sim, R2. ele cresceu junto. O nome R2, inclusive, vem disso. Tá? O nosso escritório de advocacia era R2 Advogados, que era eu e o pai, vem de Ribeiro e Ribeiro. Né? E aí, quando nós abrimos a R2, como foi eu e ele que iam ser os sócios principais, ficou o R2 Motors. Legal. Né? A gente acabou juntando, veio daí. E qual é o, que nem tu falou, né? O risco do estoque ali da loja. Que tu falou que tem um carro lá há 8 meses, por exemplo. Sim. Como mitigar esse risco? Como é que é o cálculo que eu faço hoje, tá? A cada 10 carros que eu tenho no estoque, um eu perco e um eu empato. Tá? Não A cada tem, 10, Não tem muito como fugir disso. 20%. Eu né? tenho lucro em 8. Né? Pegar um exemplo agora de uma Tiguan que eu vendi semana passada, retrasada. Eu ficou 8 meses no pátio e eu perdi 7 mil. Se tu pegar um acumulado ali de 8 meses a 13%, já tô falando de 24% de prejuízo. Mais os 7 que eu perdi. Sim, Né? Então, tipo assim, tu tá falando aí de 30 mil reais num carro de 120. É prejuízo. sim. Né? Então, às vezes, tu te engana. Essa Tiguan, por exemplo, foi uma que eu comprei, achei que ia vender o carro em 10, 15 dias e o carro ficou na loja e não apareceu ninguém pra fazer um test drive. Né? Então, às vezes, tu se engana. Às vezes, tu erra na cor. Às vezes, tu compra um carro que deveria ter teto solar e ele não tem. Às vezes, tu compra um acabamento diferente que tu acha que vai vender, um banco de couro vermelho e o carro não vende. Uma vez eu E comprei tem uma GLA 200 da Mercedes e era sem teto. Isso aí vai, exatamente. Aí cheguei na... Exatamente o exemplo da Tiguan. Cheguei no amigo não meu, tinha ele teto. olhou assim, sem teto. Eu falei, eu não dou bola pra isso. É. Tu vai dar bola na hora que tu Não, for é vender. diferente. É. Deu, faz Eu ia sentido, perguntar né? justamente se tem claro, tu deu um exemplo que ficou 7, 8 meses Aham. na parte.
E tem o contrário, carros que tu acha que vai demorar e vende rápido. Porque Tem. eu pego o meu, porque o meu eu achava que ia demorar muito a vender. e vocês venderam vendeu em uma semana. Isso aí, exatamente. Então tem muitos carros que eu vendo em uma semana, tá? Tem carros que eu já tenho cliente na espera, esperando, eu consigo vender o carro em 2, aparecer. 3 dias. Comprei uma Mercedes mês passado, uma CLA 200 com 4.000 quilômetros da IESA. Não deu tempo de eu lavar. Eu já mandei pros clientes, já tá vindo um carro seminovo, vendi o carro. Então, tipo assim, tem muito carro que acontece isso. E em termos de estoque, tu tem alguma margem, tipo, quanto que é próprio e quanto que é consignado? Como é Hoje que eu tô é o trabalhando com nosso- 60% próprio, né? Nós temos em média 100 carros anunciados, 60% é próprio e 40% consignado. Né? O que acontece? Eu preciso ter o próprio, porque eu acabo muitas vezes absorvendo a troca. Pega no exemplo do teu, da Volvo ali que a gente vendeu, entrou uma Tiguan na troca. Muito provavelmente tu não teria interesse na Tiguan. Tu quer o dinheiro. Tu não quer saber se eu estou financiando, se está entrando um carro na troca. Eu acabo tendo que absorver essa troca e te pagar. Por isso que no nosso contrato ali, às vezes eu até peço 2 ou 3 dias, eu boto 3 dias de praxe para poder te pagar, porque muitas vezes eu tenho que pegar esse carro e repassar para outra loja, ou ter um capital para poder te pagar entendi. integral. Né? Então, por isso que a gente bota no nosso contrato de consignação 3 dias para pagamento. E agora uma dúvida particular, existe algum seguro, alguma coisa do estoque? Porque eu imagino que... Hoje coração o fica nosso apertado, estoque né, ali que está não- na faixa de uns 5 milhões, né, Exato, de isso carro aí. ali dentro. Então eu tenho um seguro do prédio, né, que me segura até 5 milhões. Então se pegar fogo, cair um avião, que nem aconteceu recentemente ali em Capão, o prédio está seguro e os carros que estão dentro também. Né? Então eu tenho disso. E alguns carros a gente tem seguro. Né? Hoje eu utilizo rastreador nos carros que ficam na rua, né? E alguns carros consignados, normalmente o cliente deixa com o seguro. Né? Mas lógico, a responsabilidade é minha. Sim. Né? Se tu deixar o teu carro lá e não tiver seguro, eu que vou ter que acabar arcando. E o que, É do risco. o que tu diria pra quem acha que é só comprar uns carros e sair vendendo? Vai quebrar. Resumindo, Hoje, Canoas tem mais de 100 lojas de carro, tá? Eu faço parte da agência alta ali da Associação dos Lojistas, então tem mais de 100 lojas. Se tu for olhar só no meu entorno, esse ano já fechou 3 lojas, de janeiro pra cá. Então as lojas abrem, acho que é só comprar Só e vender, né? Em 2, 3 meses acaba fechando as portas, duram 6 meses, se juntam com outro lojista. Sim. Né? Tem muito lojista que trabalha em conjunto, numa parceria com 4, 5, do nada separa, abre uma loja, volta pra parceria de novo. Não é fácil sustentar. Né? Para ter uma ideia, nós estamos com a loja 1 ano e meio aberta. Foram 2 anos construindo o prédio e 2 anos estudando e pensando no mercado. Então não foi uma loja que abriu do nada. Sim. Né? Nós conseguimos vender no primeiro ano 426 carros. Né? Isso é mais carro do que muita loja que está no mercado há 20, 25 anos não consegue vender isso. Tá louco. Em um ano nós somos a loja que mais tem seguidores na rede social, no Instagram. A segunda loja fui eu que criei o Instagram, que era a loja que eu era sócio. Então, na realidade, a segunda loja é eles e a primeira já é nós. Nós já ultrapassamos eles no primeiro ano. Né? E seguidores reais. Estamos falando aqui Sim. de Canoas, Nova Santa Rita, Eldorado, Guaíba, região metropolitana. Público qualificado. e o que tu acha que vocês fazem de diferente das outras demais lojas? A começar pela estrutura, eu acho, né? Tipo assim, a Bom. gente montou uma estrutura boa, né? Uma estrutura compatível com a nossa ideia. Na realidade, eu montei uma estrutura até... a minha ideia era abrir uma loja com carros de 150, 200 mil. Antes da pandemia. Antes da enchente, aliás. E aí, com a enchente veio, eu fiquei com medo de abrir uma loja nesse formato. Nossa ideia era ter menos carros e mais qualidade. E aí, eu fiz uma estrutura adequada para esse cenário. Como teve a enchente no meio do caminho, eu digo, opa, vamos trabalhar com carro de 100, 150 mil, que eu também não tenho incomodação, são carros bons de qualidade e que o mercado vai dar girar. o giro. E tu acha que teus clientes, eles buscam confiança ou preço? Eu estou buscando o cliente que quer confiança, que quer transparência. O cliente que quer preço, ele não vai ficar comigo. Entendeu? Ele não vai Porque ele vai voltar, né? comprar um carro hoje, o ano que vem ele vai pesquisar de novo na internet e vai comprar pelo Eu sempre melhor falo, preço. o cliente que busca preço, ele não vai voltar. Então esse eu nem faço questão. Eu vendo, é meu produto, mas o que eu quero é o cliente de qualidade. Aquele que vai comprar comigo de olho fechado depois. Que sabe que eu estou jogando limpo com ele, que eu vou ser transparente, que eu vou vender pelo preço correto, que eu vou dar assistência para ele se o carro estragar. Né? Então eu estou visando esse cliente, aquele que vai ficar comigo para sempre. E o que tu acha que... A gente já tocou no ponto da estrutura ali, mas vocês focaram muito no posicionamento do digital. Sim. Isso foi pensado desde o começo? Sim, desde o começo. Na realidade, a minha visão, tipo assim, ó, para um nome novo entrar no mercado, para uma loja nova, no meio de 100 lojas de Canoas, eu preciso fazer o diferente. Sim. Então, eu comecei pelo marketing. Nós começamos o marketing 6 meses antes de abrir a loja. Então, já vinha sendo pensada a estrutura, já vinha sendo criado um personagem. Né? Eu não consegui entrar nessa linha. É meu projeto agora para 2026. A partir de junho, a gente já deve começar a focar mais no meu pessoal. Sim. E eu ingressar como pessoa dentro da R2. Isso não foi possível ainda, porque administrar tudo aquilo não é fácil. Né? Tá faltando horas no nosso dia. Mas a nossa ideia, sim, é fazer um trabalho de marketing pessoal ainda mais forte. É porque é muito bem feito, assim, chama realmente atenção, né? Sim. O cara R2 e outra, 1 ano e meio, tu falou de loja. Um ano e né? meio de loja. A gente abriu em setembro, 7 de setembro de 2024. Então, um ano e meio de loja. E nesse teu tempo, desde que tu começou lá com teu amigo a comprar e vender carro,
todo mundo fala hoje que o carro tá muito caro, né? Sim, sim. Todo carro tá muito caro. Sim. Qual que é a tua percepção em relação a isso? Realmente tá caro? Não, o brasileiro aceita pagar isso. Esse é o problema. E tá caro e eu acho que cada vez vai ficar mais caro. Né? Tu pega um Onix, por exemplo, 2020, 2021, ali quando lançaram, custava 70 mil. Hoje o mesmo Onix custa 135. Dobrou praticamente de E preço. vende. E vende, entendeu? Só que se tu for botar na ponta do lápis, pagar 130 mil num carro popular, é um absurdo. Sim. Né? É fora da realidade do brasileiro, mas o brasileiro aceita pagar. E te digo mais, ele vai comprar esse carro popular por 130 mil e ainda vai financiar 90%. O carro popular dele vai sair a 250 mil. E muitas vezes ele não vai se dar conta disso. E aí, na vida dele toda, juntando aquela poupancinha de pouquinho em pouquinho, ele não vai conseguir juntar esses 250 que ele perdeu no carro que ele comprou. Sim. É triste, né? É Muito verdade, triste. mas é triste. Muito Se Porque olhar nós um pouco. falávamos ali antes, né? No que tu contou, no caso do Uber, que o cara comprou um carro pra fazer Uber. No final, quem ganhou dinheiro foi o Uber e o banco. E qual é a tua percepção sobre esses carros BYD, Raval, esses chineses que estão entrando Cara, forte no o Brasil? que é o conselho que eu dou pro pessoal, pros clientes que me perguntam sobre carro elétrico? Eu digo assim, ó, se tu tá acostumado a trabalhar com ações, pode comprar um carro elétrico bem tranquilo. Só que tu corre o risco de acordar amanhã de manhã e teu carro baixar 10, 15 mil, ou ao contrário, ele subir 10, 15 mil. Então, a gente não conseguiu estabilizar ainda essa questão do carro elétrico. Oscila muito. Eu fiz um vídeo até no Instagram mês passado, acho que faz uns 2 ou 3 meses, da Equinox. A Equinox, a GM baixou o zero de 440 mil para 350. Aí imagina se tu tivesse comprado um mês antes a Equinox zero por 440 mil. Do nada, o teu usado baixou para 250. Em questão de um mês, de 60 dias. Tu perdeu 150, 200 mil. Então eu digo assim, o carro elétrico ele tem que ser analisado muito friamente. Quantos quilômetros tu anda por dia? Tu vai economizar realmente no combustível? Tu vai ficar com esse carro quanto tempo? Para ter uma ideia, hoje dentro da loja tem um único carro elétrico, que é uma Volvo XC40. Eu comprei por ser uma Volvo. Eu não arrisco hoje comprar um seminovo com margem de 5, 6 mil reais, porque do dia para noite eu perco 10, perco 15. Sim, Então, não para tem. mim, ainda hoje é arriscado. Né? Então, tem que ser bem analisado. E a tua percepção em relação ao híbrido, de novo, BYD, Raval, a própria Chery, Aham. da Tiggo 8, Tiggo 7, que é um baita carro, Sim, sim. né? Qual a tua percepção em relação a isso? Porque elas vão baixar baixaram já o preço do mercado, né? Quem Sim, falou da sim. Equinox com certeza baixou, Sim, em porque virtude tinha uma delas. concorrente. Isso, em virtude dessa. Cara, hoje, tipo assim, a Tiggo é um dos carros que eu mais vendo, pra ter uma ideia, tá? Só que o que eu vou te dizer? Falta peça. Tem vezes que tu fica com o carro parado 30 dias, 40 dias, porque não tem peça, mas é um dos carros que mais vende. Um exemplo prático, eu comprei um pra minha mãe, o ano passado. Na primeira semana o motoqueiro veio e bateu no espelho dela. Nós levamos 45 dias para conseguir o espelho. Não tinha na autorizada, não tinha em desmanche, acionamos o seguro e conseguimos a peça. Sim. Para nós não tinha problema, ela ficou andando com outro carro, Sim. tá tudo certo. Então, mas se tu usa aquele teu carro para trabalhar no dia a dia, E era uma Tu peça tem- que teoricamente era um deveria, espelho. isso, era uma Artigo 5 Imagina, 2024. um espelho. Tipo assim, era para ter em qualquer lugar, não tinha. Né? Então tu enfrenta algumas coisas assim dessas marcas chinesas. Pode ser que tu dê sorte e tenha aquela peça, ou pode ser que não tenha. Eu já peguei caso de uma Artigo 8 que eu fui entregar para cliente e acendeu a luz da injeção. Liguei para a Caoa, o chicote do banco, né? No movimentar o banco acabou rasgando o chicote, R$55 o chicote, 60 dias para entregar. Liguei para um desmanche, paguei 520 na peça. Peguei a peça no mesmo dia com um ágio de Sim, mas ainda Então, que tinha. É o que tinha, né? Então, de 50 eu paguei 500. Então, tu tá suscetível a isso. Eu indico o carro chinês, o carro elétrico, para quem não anda muito com carro. Não bota um carro desse para trabalhar no Uber, por exemplo. Sim. Né? Tu vai te arrepender. Aham. Se tu usa para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, pô, tu vai ter um carro com alta tecnologia, um carro completo, um carro bom, vai fazer um excelente trabalho, um excelente custo-benefício. Uma pergunta que eu sempre quis fazer. Paga FIP no Duas meu usado? perguntas. Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Carro até 100 mil, em termos de custo-benefício. O que tu recomenda? Ah, T-Cross, para mim, um carro excelente. T-Cross entra exatamente nesse exemplo que eu ia te dar agora, do paga FIP no meu usado. Tá? Tu chegar com uma T-Cross, por exemplo, ali com um único dono, uma T-Cross 2024, 115 mil de FIP. Tá? Único dono, 20 mil quilômetros, teto solar, banco de couro, painel digital. Eu pago o FIP no teu carro. Que eu vou vender ela 10 mil acima em 15 dias. Chegar com a mesma T-Cross, mesma FIP, com placa de locadora, 60 mil quilômetros, sem revisão no manual, sem garantia de fábrica, com os pneus careca, eu vou vender esse carro a 10 mil abaixo da FIP. E eu vou te pagar 20 mil abaixo da FIP. Então, tu tem a mesma FIP de 115 mil, uma eu vou vender a 125 e outra eu vou vender a 105. E aí, se tu chegar com a boa lá e eu te pagar FIP, tu vai sair faceiro comigo. Se tu chegar com essa outra ruim e eu te pagar 20 mil abaixo da FIP, tu vai sair me excomungando até a quinta Sim. geração. Mas, voltando ao custo-benefício, uma T-Cross de 100 mil, tu tá muito bem servido. Legal. E agora aumentando um pouquinho mais o ticket, até 300 mil, o cara que já quer impressionar um pouquinho mais. Assim, ó, aí vai do estilo que tu quer. Eu, por exemplo, ando hoje num carro de 300 mil, que é uma Volvo XC60 híbrida, 2023. Me atende super bem, é um carro que faz 20 km com litro, se nota em máxima em segurança.
É um carro para família excelente, mas é um carro que não chama tanta atenção. Daqui a pouco, por uma questão de status, tu andar numa X1, numa X3, num Jaguar, né? Então vai muito da tua posição e para que realmente tu precisa desse carro. Eu hoje, uma Volvo XC60 me atende super bem. É o carro que eu utilizo hoje. Tua resposta vai de encontro ao que tu mesmo falou, né? Que tu gosta de entender qual é a necessidade do cliente. Isso, exatamente. Essa era a minha próxima questão aqui, que o carro te vende, né? Sim. Tem certas profissões, que nem tu falou ali do advogado, que o carro te vende. Isso. O cara vai te escolher por causa do carro, né? O Felipe Tito tem uma história. Pensa no caso do advogado, tipo assim, que é o meu caso que eu tive como experiência, tá? Eu sempre andei com BMW, com Audi, com Mercedes. Se tu precisa contratar um advogado, tu vai contratar qual? O que tá andando num Kwid, num Mobil, num carro popular, não falando mal do carro, não, mas assim, a visão que tu vai ter quando tu contrata um serviço desse, eu preciso contratar alguém que conseguiu se dar bem. Né? Não vou contratar uma pessoa que não tem condição para me defender. E o carro passa muito essa impressão, né? Passa essa credibilidade. E tem gente que chega já com esse intuito, eu quero um carro para impressionar. Sim, muito. Acontece muito. Então, por isso que eu gosto de entender o cliente. Porque daqui a pouco tu vai chegar lá no teu momento de vida, tu precisa impressionar. Mas daqui a pouco, no teu momento de vida, que é o meu hoje, eu preciso de segurança. Eu preciso estar tranquilo, eu preciso andar com minhas filhas no carro, com a minha esposa. É isso que eu quero, eu não quero chamar atenção. Não, só que dependendo da tua profissão, tu precisa chamar atenção. Né? Era o meu caso como advogado. Lá eu tinha que ter um status. Hoje não tem mais necessidade. Às vezes então o cara muda. tá com um carrão e o cara tá todo financiado, cheio de dívida. Tem isso, né? Isso é outra Às coisa, vezes por a pessoa exemplo. tem um carro e não tem uma casa boa, né? Isso, exatamente. Isso acontece muito, tá? Muito, né? Outra questão que é importante falar, de financiamento. Eu tinha a visão como advogado de sempre comprar um carro à vista. Jamais me passava pela cabeça financiar um carro. Porque é isso, tu vai comprar um carro de 200, vai pagar 400. Hoje, estando dentro da loja, eu já tenho outra visão completamente diferente. Todos os meus carros hoje são 100% financiados. Sim. E aí eu pego esse dinheiro, invisto na loja, invisto em imóveis, invisto em outras coisas, que me rentabiliza muito mais do que os juros que eu pago para o banco. Sim. Exato. Né? Essa Volvo, por exemplo, eu financiei com juros de 1,5. Né? Então eu consigo rentabilizar muito mais do que eu ter um carro de 300 mil quitado. Não faz sentido para mim hoje, né? A minha eu também financiei com 1.6, assim. Então, se tu vai usar esse dinheiro para investir em alguma coisa que te dê mais do que 1,6... Faz muito mais sentido, né? Fazia tempo que eu não ficava feliz. Eu peguei um Nivus agora, 1.3. É excelente. Bah. Pô, Então, porque eu digo, se tu tem um score bom hoje em dia, tá comprando um carro mais novo e um score bom, tu consegue taxa muito boa. Mesmo a taxa de juros a nível Brasil estando alta, tu consegue. Se tu tem crédito... Porque a inadimplência é tão alta, né? Quando eles conseguem ver um que vai pagar... Só que ao mesmo tempo, se tu pegar um carro mais antigo e tu não tiver um score tão bom, eu vou te oferecer taxa lá de 3,5% ao mês. É um absurdo, tu paga 3 vezes o carro. E tem gente que fecha. Bastante. Mas não chega a fazer cálculo, né? São Não. pessoas que só olham a parcela, conseguem pagar... Isso e eu vi muito assim, na mudança de loja. O perfil que a gente trabalha de carro hoje, eu chamo de um público muito mais pensante. É um público que dá bola para isso. Eu ainda tenho esse público que paga os 3% ali, não tá muito preocupado. Sim. Mas o meu público é um público que anota no caderninho, Faz cálculo. vai para casa pensar. Ele abre a calculadora do cidadão e diz, não, esse aqui não é a taxa de juros, eu quero saber o custo efetivo total. Né? Então, tipo, muda o cenário. Né? E é bem legal. É o público que realmente eu quero trabalhar e que eu gosto de trabalhar. Justamente nesse gancho, nós tivemos no episódio anterior o Jonathan, da Auxiliadora Predial, e eu perguntei pra ele... É o Jonathan, né? Sobre o público que vem só dar uma olhadinha e compra. E aí eu vou repassar pra ti a pergunta. Quando entra a pessoa na loja, consegue ver o cara que só veio dar uma olhadinha? Consegue. Isso acontece bastante. E eu, assim, o pessoal é muito indeciso. O pessoal não tem essa noção, muitas vezes, de qual carro comprar. Né? Então, existe aquele pessoa que sai com um chimarrãozinho no sábado de manhã, que vai de loja em loja, que entra numa Tracker, numa T-Cross, numa HRV. E às vezes o pessoal se engana. Então eu acho legal isso aí até. Tu pesquisar, olhar. Eu tive um exemplo na outra loja de um carro que o cliente entrou para comprar um Kwid e comprou uma Spin. O preço era o mesmo. 60 dias depois ele voltou com a Spin e baixa. Não tem como eu dirigir esse carro. Minha esposa não consegue dirigir o carro grande. O carro faz 6 km com litro, não cabe na garagem, o carro todo arranhado. Né? Eu peguei o carro dele de volta, ele perdeu uns 15 mil, acho que até mais, daqui a pouco nessa negociação. Porque eu tive que quitar o financiamento dele, arrumar os arranhões do carro, pegar o carro de volta e ele comprou o Kwid. Se ele tivesse conversado com nós um pouquinho antes, sabe? Ele teria dirigido o Kwid e levado o Kwid, estaria ótimo pra ele. Sim. Sabe que eu me encontro nisso. Bom, direto eu te falo, né? Acho que cada semana eu penso num carro. Já fui de Taycan, e aí eu não decidi qual que eu vou pegar. Mas é que assim, tem que entender o teu momento. E quando que tu vai comprar esse carro? Assim, quando que ele vai te atender? Eu há 6 meses, fiquei 6 meses agora andando com uma Dodge Ram V8. Para mim, um dos melhores carros que eu já andei. Questão de segurança, qualidade. Mas o carro faz 3 km com litro. Dodge Ram V8 é o grandão aquele, né? Isso, a Ram 1500 V8. Um carro, não tem explicação dirigir aquele carro, é uma experiência. Eu fiquei 6 meses com ele, vendi agora porque minha esposa está grávida e começou a ficar difícil com a barriga ali de subir e descer, eu achei perigoso. Sim. E aí vendi a Ram e comprei a Volvo XC60. Mas é um carro excelente, mas faz 3 km com litro. E aí se tu vai viajar todos os dias, 50, 100 km por dia, tu não vence na gasolina. Não.
Mas é um carro que onde tu chega bem, é um carro que te dá status, te dá potência, te dá segurança. Espaço, né? Espaço, só que faz 3 km por litro. Tá aí, dirigir um carro desse na cidade? Né? Tu tem que cuidar. Eu já fiquei preso no estacionamento do Bourbon, por exemplo. Cheguei ali, entrei, não tinha ninguém. Quando eu saí, tinha carro dos 2 lados e um atrás. Tive que esperar um sair pra mim poder sair. Né? Então, no começo, depois eu já entrava de ré, Sim. manobrava e ficava pronto pra sair. Colocava lá na vaga lá. É isso, lá, isolado. Eu fui pra Pinheira, por exemplo, no ano novo com ela, tu não tinha onde estacionar. Deixei o carro na pousada e fiz tudo a pé. Não tem como Sim. se movimentar em Pinheira com uma Dodge Ram. São coisas que tem que pensar na hora da compra, né? Isso. Mas como eu acabo trocando de carro o tempo todo, e até pra poder passar isso pro cliente, é interessante eu ter essa experiência. Ter experiência, Né? claro. Então eu já tive de tudo ali, já tive Porsche, já tive Z4, já tive Ram. Eu fico 6 meses, um ano com um e vou trocando. Pra ter experiência, eu conseguir repassar, né? Mas isso que eu digo, é importante escutar o cliente. Daqui a pouco, se tu anda em cidade apertada, pequena, roda demais, como é que eu vou te vender uma Dodge Ram? Não Sim. faz sentido nenhum. Esses tu considera que é o erro mais comum do mais cara na hora de comum, comprar? mais comum. com Não certeza. pensar no todo. O pessoal, isso, ele não calcula o custo do carro, né? E o custo, eu digo, seguro, manutenção, IPVA, entendeu? A venda depois, quanto tempo tu vai levar para vender esse carro? Uhum. Né? Tipo assim, uma Dodge Ram, por exemplo, tem mercado, mas daqui a pouco se tu compra uma X3 com 150 mil quilômetros, não vende, Sim. né? Então, tipo, tu tem que analisar esse contexto. Quando que tu vai vender e quanto que tu tá disposto a gastar. Um exemplo que eu sempre dou, eu calculo a manutenção do carro como se ele fosse 0. E aí tu não vai ter problema. Tu pode comprar uma BMW hoje 328 2015 por 100 mil. Mesmo preço da T-Cross que a gente deu como exemplo. Só que é um carro de 350. Sim. Quando tu tiver que trocar os discos de freio, a Vai pastilha, ser é de um 350, carro né? de 350. Se tu fizer essa análise, tu nunca vai se dar mal. Agora, se tu tá na dúvida entre comprar um Onix, uma BMW pelo mesmo preço, e vai chegar na hora da manutenção, tu não tem como fazer manutenção na BMW, tu vai te complicar. Sim. Vai pro Onix. Vai pro Onix, isso aí. É um cálculo que o pessoal não faz. Ah, mas eu tô comprando um carro 2018, sei lá. Sim, Isso. mas as peças, elas são 2026. Então, eu né? sempre calculo do zero. Quanto é que é o zero? A manutenção é num carro zero. Não tem como tu fugir disso. Tu pode comprar uma Cayenne hoje, 2011, uma Cayenne com 130 mil. V8, carro top. Vai fazer uma revisão de uma Cayenne, 35 mil, 40 mil. É meio Onix. Sim. Né? Se tu fosse comprar o Onix pelo mesmo preço, tu ia gastar 1.500 de revisão. É. Então, tu tem que ter essa noção, né? Cayenne era um sonho que eu tinha. A antiga, né? Não, Agora a nova, claro, é outro A sonho. nova eu acho É. bonita. Não. Agora a nova sim. Ah, Mas tá, eu digo só quando era atualizou pequeno. o sonho. Quando era pequeno, assim, a Cayenne era um carro assim. É, eu nunca fui muito de ligar pra Porsche, assim, mas ultimamente eu ando Não, numa é busca outro. Depois que incessante. tu anda num carro bom, sempre digo assim, ó, só bebe água suja quem nunca tomou água limpa. É verdade. Depois que tu dirigir um carro bom, depois que tu for pra um condomínio bom, depois que tu chegar férias numa praia boa, tu nunca mais quer voltar. O ser humano se acostuma fácil com as Nunca. coisas boas, né? Nunca mais. Ah, não tem como se acostumar, né? Eu moro em Porto Alegre e venho todos os dias pra Canoas. Então, eu tenho um mais usual e tenho um carro de passeio Família. com a família. E é diferente. Então, por exemplo, antes eu tinha a Volvo que tu vendeu e tinha um carro. Aham. Eu vendi os dois agora, mas a diferença de eu andar não. sábado e domingo na Volvo e no Isso. segunda Não, pegar um carro, não, é uma tem coisa como comparar. gritante. Só que ao mesmo tempo, se tu roda demais e tu ficar todos os dias na Volvo, por exemplo, vai te dar um custo de manutenção muito elevado. Exato. Né? Então, hoje, dentro da loja, por exemplo, a gente tem uma Peugeot de serviço, né? Uma Peugeot fechadinha. A gente tem um Onix adesivado da loja, que eu peguei 0. Eu tenho a van, uma Jet Van adesivada, que é o nosso escritório móvel, Uhum. né? Que a gente utiliza. E tenho mais o meu carro de uso pessoal. Então, o meu carro de uso pessoal não tem desgaste. Sim. Eu vou de casa pro trabalho e do trabalho para casa. Fica parado Durante o lá. dia, eu vou estar andando ou no escritório móvel ou nos carros da loja. Eu queria voltar ali uma frase que tu falou, que teu público é aquele um pouco mais pensante, Pensante. que estuda. Tu acha que com a alta de juros, as taxas mais altas, isso acaba impactando negativamente no teu público ou querendo ou não eles dão um impacta jeito bastante. Né? Eu até brinco assim, ó, qualquer notícia que sai na mídia, tá, afeta o nosso mercado durante 15 dias. Ah, é guerra. 15 dias ninguém entra na loja. Subiu a taxa de juros, mesmo que esteja lá 0,25. Assusta o pessoal e o pessoal não vai. Então, a alta de juros, ano eleitoral, guerra, né, Copa do Mundo, tudo interfere no nosso mercado. Isso Então não tenho agora, nesse ano, Copa do Mundo, Comparado. nenhuma. São mais de 10 feriados, né? E, é uma semana de cada vez. Entendeu? Esse é o ano para sobreviver. Sim. Não tem como tu ter um parâmetro. Não Acho tem que como todos fazer os uma, ramos, uma né? projeção. Ah, vou vender os mesmos 500 carros que eu vendi no ano passado. Não. Pode ser que eu não consiga chegar nesse momento. Mesmo investindo mais em marketing, pode ser que eu não venda os 500. mas tu chega a ter a percepção da pessoa, ó, eu tô desistindo da compra. porque Sim, os juros tão muito altos. muitas vezes. Quando o pessoal vai pro caderninho e soma, tipo assim, o quanto que ele tá pagando naquele carro, um carro de 100 virando 180, 160, muitas vezes ele desiste. Ele compra um carro de menor valor, entendeu? Ele espera um pouquinho mais para trocar. Essa é a questão do público pensante. E eu fico muito feliz por isso, porque na realidade eu sempre gostei de ensinar as pessoas a investir, né? A trabalhar com taxa de juros, com o mercado. Então eu fico feliz quando a pessoa desiste, né? Tipo assim, mas entendeu. Ela vai voltar daqui um mês ou dois e vai comprar com nós de novo. Isso é certo. Desculpa, mas só pra finalizar,
claro, essa é a tua percepção, é a cultura da loja, a loja familiar, e tu consegue repassar esse mesmo pensamento, essa mesma cultura aos vendedores para que eles também repassem? Consigo. Tipo assim, a gente vende essa ideia bastante lá para eles explicarem isso pro cliente. Né? Lógico, a realidade, às vezes, das pessoas são diferentes. Ela é dos vendedores, da família, dos clientes que estão ali. Muitas vezes eles têm dificuldade de entender isso. Para mim é normal falar em taxa de juros, custo efetivo total, financio, não financio, né? Uso o cartão de crédito, parcela. Então, para mim é tão normal, é tão automático isso. Qualquer coisa que surge para mim eu calculo. Pô, vale a pena pagar no cartão ou não vale? Tem gente que nem sabe isso, que estoura o cartão e acaba arrumando um problema ali na frente. Financiamento ou consórcio? Ah, e depende. O que eu vou te dizer? Consórcio, se tu não tem pressa nenhuma, ele pode ser atrativo. Que tu vai ficando pagando aquela parcelinha, mas tu não sabe quando vai sair e daqui a pouco tu perde uma baita de uma oportunidade. Eu sou, por exemplo, que para vender um carro no consórcio, eu não dou desconto nenhum e não tenho muito interesse. Porque o consórcio muitas vezes leva 30 dias para me pagar. E eu fico com o carro preso. Pega o nosso exemplo da Volvo que a gente vendeu tu. Imagina se eu te ligo e digo, tô vendendo o carro aqui, ele me deu 5 mil de entrada e os outros 150 mil vai vir daqui a 30 dias. Imagina a alegria que tu ficar comigo. Tu tá com o carro preso lá, não pode tirar o carro da loja e eu só vou te pagar daqui a 30 dias. Então, o consórcio muitas vezes inviabiliza a aquisição. Pensando em percentual de juros, um baita do negócio. Bem melhor que o financiamento. Mas, às vezes, tu não consegue fazer o negócio. Tu não consegue hoje ter um consórcio e comprar um carro de particular, por exemplo. Tu tem que transferir o carro antes. Tem que emitir o DUT. E a pessoa que está lá do outro lado, ela não quer fazer isso. Entendeu? Sim. Então, e o financiamento, eu consigo te liberar o carro hoje em 2 horas, 3 horas. Ah, isso aí facilitou bastante. Muda bastante, né? Não muda o cenário. E, às vezes, tu pega uma oportunidade boa por estar com dinheiro na mão. Né? Sim. O consórcio vai muito, que nem tu falou. Acho que se o cara não tem pressa, uma poupancinha ali, vai Eu pagando interpreto devagarinho. o consórcio como uma poupança forçada. Ah, tu não consegue guardar dinheiro, vai ali Tem e que paga pagar o 500 boleto, mil isso por mês. aí. Em algum momento vai sair e tu vai trocar de casa, vai trocar de carro. É. Não, se tu for botar no lápis, com certeza é um melhor cenário. Mas tu não pode ter pressa. Não pode ter pressa. Quero comprar agora. E né? hoje, num cenário de juros alto, o lance do consórcio ficou muito alto. Hoje, para te conseguir contemplar uma carga, tu tá dando lance de 50%. Sim. E aí, se tu for contabilizar o que tu paga de taxa de administração com o que realmente tu pega daquela carta, muitas vezes dá elas por elas. Aham. Porque a taxa de administração ela é em cima do total do consórcio. Então, 100 mil, tu vai pagar 20 de taxa. Se tu der um lance de 50, tu só vai pagar 50. E tu segue pagando os 20 de taxa. Sim. Então, muitas vezes, você equipara com o financiamento. Se vai dar no mesmo no final. É muito difícil explicar isso falando, né? Daí para escrever um livro sobre taxas. E tu comentou que a R2, tu nasceu com a ideia de trabalhar com carros, não carros premium, mas um pouquinho mais acima. Sim, um ticket mais alto, um na ticket realidade. mais alto. Tu pensa ainda em tornar a R2 para esse público? Penso sim. Tem essa vontade. Canoas é carente disso, né? A gente tem muito poucas lojas que trabalham com carros premium. A maioria do pessoal vai a Porto Alegre ou Novo Hamburgo, Caxias, Gramado, né? Na região não tem. Então eu tenho muita vontade de trabalhar com esse tipo de carro. É um trabalho mais tranquilo, né? São carros que não te dão manutenção, né? O público que tu atende, assim, em questão de quantidade, é muito menor. Uma loja premium vai atender 4, 5 pessoas na semana, né? Uma loja que nem a nossa ali atende 10, 15 por dia. Sim. Né? Então, se tu for pensar, é um troço pensando a médio e longo prazo, um trabalho muito mais tranquilo. Mas separar ou mudar totalmente o Não, volume da eu R2? penso até em ramificar, né? Nosso futuro é daqui a pouco trabalhar com uma linha mais light e com uma linha mais premium. Mais premium. É. R2 porque, premium. porque tu aproveita muito, né? Tipo assim, trabalhando com carro premium, o que entrar na troca eu consigo aproveitar em outra loja. Sim. Né? Que era a minha ideia inicial com essa outra parceria que eu tinha na outra loja, nós íamos abrir 2. Ia ficar uma premium e uma normal. No fim, no decorrer da negociação, a gente acabou dividindo Separou. a sociedade e acabamos Não, porque faz sentido, né? Tu pega um carro na troca, vai lá na R2 Lite, Isso aí. Tu vai ter ali... faz a troca dos estoques ali. Isso. E tem público para todo mundo. Não quer dizer que o carro seja ruim ou o carro... Não. Eu tenho carro hoje lá de 50 mil a 500 mil. O que eu foco? É qualidade. Né? Se tu me chegar com um carro de 50 mil ruim, eu não vou pegar. Agora, se tu me chegar com um mobzinho ali, um Kwid, né? Com quilometragem Bem baixa, cuidado. novinho, não tem por que eu não vender. Eu vou ter público para isso. Eu vou Sim. fazer propaganda. Então, o que eu prezo, qualidade. Né? Não prezo o valor do carro em si. Eu atendo todos os públicos, mas sempre com qualidade. Como que funciona a questão de repasse? Por exemplo, eu vou dar um carro na troca. Tá. E o carro não atende aos padrões da sua loja. Tu já tenta direto mandar Sim, pra... assim, para mim conseguir passar um preço bom para ti, se tu tem esse carro que não me atende, que eu não vou conseguir vender ali, eu já coto num grupo, eu escondo as placas ali para o carro não se espalhar na rua e vejo o que esse grupo, quem me paga mais. Faço tipo um leilão. Né? Então, o teu carro lá é 40 de FIP, eu consegui 30. Eu vou te chamar aqui e vou dizer, cara, eu consegui 30 mil no teu carro. Muitas vezes eu não viso ganhar nada no carro que tá entrando na troca. Eu viso é vender o meu. Só que se eu te passar um valor lá 50% da FIP, tu vai embora e não vai comprar o meu carro. Então eu tento fazer o melhor negócio para ti. Eu vou botar nesse grupo, vou conseguir um número e vou te passar esse número. Cara, dentro do meu grupo aqui com 100 e poucos lojistas, eu tenho 30 mil no teu carro, eu tenho 40 mil. E aí eu te passo. Entendeu? E aí, esses grupos, claro, ali tu tá
ofertando, mas tu também, se tu achar que é um carro, agora falando em termos de padrão, atende a tua loja, tu também oferta pra... Não, sim. Aí automaticamente eu pego eu nem oferto no grupo. Se tu chegar lá com um carro com quilometragem Não, acho baixa, que com ele as quis saber revisões... se aparece um carro no grupo, se tu Pra olha o tu grupo, comprar, compra. Sim, compro. Só que eu tenho muito cuidado em comprar de grupo de repasse por essa questão de adulteração de quilometragem. Né? Muitas vezes aquele grupo é um carro que já passou de um grupo pro outro, do outro pro outro, e em algum momento ele se perdeu. Então hoje o meu foco maior de compra são carros de particulares, único dono, segundo dono, e concessionárias, né? Da região metropolitana. Esses Aí eu grupos- sei que se der qualquer problema, eu devolvo o carro. Particular, o LX. Vê Particular, o o que LX, vendemos. autocarro. A gente faz muita campanha de compra, Ah, né? E pego o exemplo do consignado. Para mim é muito bom também o consignado, entendeu? Porque eu pego o carro de qualidade, que eu vejo que está no perfil da loja, o dono do carro ganha mais, né? Pega o exemplo do teu que a gente vendeu. Tipo assim, a gente cobrou uma comissão e tu vendeu o teu carro rápido, botou o dinheiro no bolso e tá tudo certo. Eu não puxei 150 mil para comprar o teu carro. sim. Se eu fosse te pagar, ia ser 15, 20% abaixo da FIP, porque eu ia ter que assumir todo o risco de garantia, de Não manutenção, vender, tudo. né? Então, o consignado, o proprietário assume o risco de desvalorização da FIP, de pagar IPVA, e eu ganho uma comissão em cima disso. E eu ganho na troca, porque a troca que entrar, muitas vezes eu vou ficar, Sim. né? Então, sim. acaba sendo uma forma de eu comprar o carro. Pega esse exemplo prático. O carro Legal. que entrou na troca, eu fiquei para mim e tá Sim. lá disponível na loja. E eu ia virar pra uma outra pergunta, mas depois eu pensei que só faz 1 ano e meio que tu tem a loja, né? Hoje eu Mas- tô no mercado automotivo há 6 anos. Não, sim, mas a loja em um ano e si meio. ali de gerenciar pessoas, Aham. uma empresa mesmo ali, um local de vocês. Mas eu acho que tu já tinha muito essa visão da advocacia também. Sim. Não, eu já tinha noção de administração. Inclusive, quando eu fiz a parceria com esse colega e com esse amigo, ele tinha visão de carro, que eu não tinha. Só que eu tinha a visão de gestão, de marketing, de Da propaganda. empresa em si. Isso, da empresa que ele não tinha. Né? Pela minha experiência ali representando muitas empresas e trabalhando bastante com marketing, eu tinha essa visão. Então a gente acabou crescendo muito nesses 5 anos de parceria, porque ele não descuidava dos carros e eu não descuidava do resto. Sim. E a gente acabou crescendo junto. Né? Hoje quem faz a parte dos carros mais é meu irmão, né? Que acabou ficando na ponta, e eu sigo com a parte de gestão. E qual é a maior dificuldade que tu encontra, claro, tirando a concorrência desleal, dificuldade Dentro da de empresa, gestão dentro da empresa? Pessoas, trabalhar com pessoas. Isso não tem nem dúvida que é a situação mais difícil. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia de vida. Então é muito difícil tu conseguir implantar. Assim, eu sempre gostei muito de fazer cursos, de estudar. Então às vezes eu chego ali sendo na minha mesa, não, isso vai ser muito fácil. Vou Ah. conseguir implantar. Tu faz uma reunião, parece que ninguém te escuta. Sim. Né? Tu não consegue botar aquilo para fora e aquilo funcionar. Então a maior dificuldade é a gestão de pessoas. Tu falou Ideia. em implementar cursos, tu tá sempre buscando, claro, óbvio, aprendizados, mas Sim. implementar, por exemplo, tu vai no curso do Ticar ou Sim, de sim, outros e tentar Não. botar dentro da tua Sim, loja. eu gosto muito de fazer cursos diferentes, até de outros ramos, né? Gosto de participar das confrarias, eu participo aqui em Canoas de 2 ou 3 confrarias com frequência, porque a gente busca informações de parceiros que às vezes não estão dentro do teu ramo. Sim, Eu fiz esse curso do acelerador agregando. empresarial do Marcos Marques o ano passado, fantástico. Chegam lá, não tinha acho que nenhuma loja de carro, pelo menos não me recordo de nenhuma. Mas tinha 500 empresários a nível nacional, tudo empresário top. Eu era o menor que estava ali dentro. Então olha a bagagem que tu pega. Sim. Né? Eu voltei de lá com um caderninho cheio de coisa, tipo assim, já implementando, meia dúzia, no outro dia nós já mudando coisa. Então assim, tu pega uma outra visão. Eu gosto muito disso, gosto mesmo. E vendedor hoje se motiva só com a comissão ou o ambiente também faz diferença? Ah, não, o ambiente, com certeza, pesa muito. Hoje a gente consegue oferecer dentro do R2, além de um salário base, a gente trabalha com comissão, mas toda a gestão lá dentro, ela é top. Tu tem um computador bom, tu tem um telefone bom. Se tu quiser fazer um vídeo, o vendedor quiser fazer um vídeo, tem um departamento de marketing pronto para isso, com 2 pessoas, com microfone bom, com câmera boa. Então fica muito mais a critério do vendedor saber trabalhar. Eu vou dar todas as ferramentas para ele. Né? Aí se ele quer vender ou não, aí é muito mais com ele. parte que dele, comigo, claro. né? Eu quero que ele venda, mas eu dou todas as ferramentas possíveis. Não sei se tu pode falar, caso não possa, tudo bem. Em termos de percentuais de comissão, quanto que fica mais ou menos? Hoje a gente trabalha, tem 2 formas, tá? Normalmente o pessoal trabalha com PJ, eu trabalho hoje com carteira assinada. PJ normalmente em torno de R$1.000 por carro vendido. Mas Mil? aí não, R$1.000, não tem 13º, não tem férias, não tem nada. No nosso caso, a gente trabalha com uma comissão de 0,5, mais um fixo, né? Mas aí tu tem todos os encargos trabalhistas, 13º, Sim, tem férias, tudo certinho. acaba indo longe. Então são 2 formatos que os vendedores trabalham hoje. E normalmente esse é o padrão do mercado. É o padrão do mercado. Não foge muito disso, entendeu? Ou 0,5 e mais um salário, ou se não R$1.000 por carro, um valor fixo, e aí com um PJ, né? Aí o vendedor... Sim. Acontece muito da questão do PJ, porque normalmente o vendedor também tem carro dentro da loja. Né? Eu permito isso lá hoje. Então, às vezes eu tu compro um permite? carro meio a meio com o vendedor, às vezes ele tem o carrinho dele, eu deixo ele para vender. Então, eu não me importo, entendeu? É uma forma dele rentabilizar mais e de trazer cliente De trazer pra loja. cliente, claro, Isso. né? E pra daqui mim a é pouco mais ele um pode trazer carro o cliente vendido. pra olhar o carro dele, mas o cara se interessa pro outro da loja Isso. também, né? Eu Então- faço muita parceria, às vezes até nesse sentido de comprar um carro meio a meio. Né? Daqui a pouco tu tá com um carro ali, tu não entende de carro, eu vou lá, olho o carro pra ti, vamos comprar um carro meio a meio. Não tem problema nenhum, tu conseguiu o carro pra nós, eu entrei com a minha expertise com a venda e nós dividimos o lucro, então não tem problema nenhum. Eu faço muita parceria assim com imobiliárias, né, com outras lojas, inclusive, às vezes a gente comprar carro meio a meio.
Às vezes ele tá lá com o cliente e não tem capital para comprar, dividimos o carro, Sim, depois divide. dividimos o lucro. Então eu sou bem aberto, assim, a questão de parceria, né? Ah, isso é legal. E dá uma sensação boa quando o teu cliente volta pra comprar um segundo contigo. um Sim, terceiro, para mim contigo. esse é o melhor momento, é sinal que o nosso serviço está certo. Eu digo isso muito para os vendedores, né? Se o cliente voltar daqui a um ano e ele procurar ou o vendedor ou procurar a loja, quer dizer que nós temos o serviço bem feito. Ele não pode não procurar nenhum dos dois. Aí o vendedor não atendeu bem e a loja não atendeu a expectativa dele. Agora, se ele procurar um ou outro, tá ótimo, entendeu? Ele gravou o nome do vendedor e vai usar ele para a vida toda, perfeito. Ele gravou o nome da loja que gostou e vai voltar na loja, perfeito. Sim, tá bem feito. Tá bem feito. E hoje, como é que vocês fazem a parte da gestão da loja, né? Eu sou bem curioso em relação à gestão. Uhum. Vocês têm uma esteira, tipo assim, o cara comprou o carro, passa pro fulaninho que é do documento, depois Sim. passa pro fundo financeiro, antes que é o mais importante, né? Antes de comprar o carro, o cara tem que pagar. Hoje, na realidade, a gente tem o pré-atendimento, né? A estrutura da loja. Tu entrou nos classificados ali e viu o carro chamando no WhatsApp. Nós temos uma inteligência artificial que te atende, a Helena, como se fosse uma pessoa. Muitas vezes o pessoal chega lá procurando a Helena e nem sabe que está falando com o robô. Né? Ela te responde em áudio, Legal. ela conversa contigo como se fosse realmente. Chega lá, o vendedor atende, né? O lead vai da Helena para o vendedor dá andamento, atende, fez um test drive, gostou do carro, sobe para o departamento financeiro e esse departamento financeiro vai fazer simulações em mais de 10 bancos e vai te ofertar a melhor taxa possível. Né? Nesse meio tempo, meu irmão faz a avaliação dos carros e aí tu vai ter o valor disponível de financiamento, o valor do carro dele e aí a gente ajusta ali dentro com o financeiro e o vendedor para ver a melhor alternativa para o cliente. Mas acho que a experiência ela começa para quem quer vender. Eu pego o meu caso, porque tem tipo um estúdio para tirar as fotos do carro. Assim. Um motorista que eu tive 2 ou 3 dias eu não consegui ir na loja, ele veio até o escritório, Sim. pegou meu carro, levou lá. É. Então a experiência de quem tá vendendo é boa tanto quanto a de quem vai comprar. Sim. Isso, e E aí, faz diferença. Isso é nossa ideia, tá? É transmitir essa transparência e essa questão da gestão toda, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Porque o mercado de carro é muito complicado. Então, tipo assim, eu faço questão de vender o teu carro, por exemplo, e pagar no dia. Tipo assim, lógico que se eu não puder, eu tenho meu contrato ali de 3 dias, mas de regra eu te pago no dia. Entrou o dinheiro para mim, assim que possível, eu te pago na hora. Sim. Porque isso eu tô construindo meu nome. Tem lojas aqui em Canoas, por exemplo, que fico jogando com o dinheiro do cliente. Vendeu o teu carro, ele te liga, entrou um consórcio, eu vou te pagar daqui a 30 dias, daqui a 20 dias. Aí ele pega o teu dinheiro e tá para outro buraco. E aí o dinheiro do próximo carro ele tá para outro buraco. Ele vai te pagar depois da 10ª venda. Sim. Né? E isso é normal acontecer, não é Essa uma loja loja aí é específica. complicada. Tem uma específica. Mas o que acontece? Então, e tem vagas no mercado. Sim. Então eu faço questão, tipo assim, vendi um carro de terceiro, o dinheiro nem vai para minha conta. Ele vai para uma conta alternativa, que eu não mexo. Eu vou esperar liberar a questão Já de repassa. documentação, procuração, contrato, o cliente pagou, o dinheiro está na conta em 15 minutos. Acho que isso não é automático. só no mercado de carro, né? Acho que várias empresas fazem isso aí de... Como é que a gente chama? Uma pirâmide financeira. né? É isso uma aí, pirâmide. não foge disso. É. entendeu? Não É que é foge bom. disso. Claro que pra quem tem segurança é bom trabalhar com o dinheiro dos outros. Né? Sim. Então tu pega o dinheiro, tu vai. Só que pode chegar um momento que tu pode te Mas- enrolar, né? Só mas tem eu- que ter responsabilidade. né? Assim, Se eu trabalho errar demais, bastante te enrola. com dinheiro de terceiros, com dinheiro do banco, com dinheiro de parceiros, entendeu? Mas eu tenho esse limite. Hoje, por exemplo, todos os gerentes do banco me ligam toda semana. Tô com crédito aqui liberado, tu quer dinheiro de cara. Se tu conseguir custo efetivo total 1,5, 1,8, pode depositar na minha conta, não tem problema nenhum. Mas eu tenho a gestão de que eu vou ganhar 3%. Sim. Né? Então, se tu quiser ir lá hoje me emprestar um dinheiro para nós comprar um carro 66, eu vou comprar contigo. Mas tu vai ter essa transparência. Nós estamos comprando um carro aqui, de 10, 8 dá lucro, nós vamos empatar e nós vamos dar prejuízo. É sorte. Né? Não tem como nós prever o que vai acontecer. Então, se tu tiver essa noção, perfeito, tu vai trabalhar. E o cara que vai vender carro, que deixa na loja, claro, por mais que tu avise, o teu carro demora pra vender. E aquele carro vai ficando 1, 2, 3 meses. Ele fica na tua cabeça também. E aí, por que que não vendeu? Fica E aí, muitas vou vezes tirar fica. daí. Eu tenho um caso de um amigo meu que deixou uma Land Rover para vender lá, né? Já faz um ano e meio. E aí, tipo assim, aí o carro vem baixando. 2 mil de FIP. qual 2 Land mil, Rover que é? 2 mil. É uma Discovery. Ah, Sport. baita amigo. Baita amigo. Chega a velar. Mas, pessoal, o carro único dono, todas as Ah, revisões da Land esporte ainda que Rover. é menos problemático. Não tem grandes problemas pelo histórico de manutenção Não é dela. uma 4. Não é uma 4. Ah, tranquilo. Qual? Só, A4. Discovery 4. Discovery 4. Só A que velar é pior, né? Não, a Velar é muito pior. Velar tem que ter a margem de 100 mil, senão nem pega, porque vai te incomodar. Mas o que eu digo assim, é um carro top, um carro novo, único dono, com todas as revisões da Land Rover, e eu não consigo vender o carro dele. Eu já fiz tudo que é parceria que vocês possam imaginar, já anunciei em 2, 3 lojas, já tentei, não consigo vender o carro não vende. Entendeu? E aí o cliente me liga, aí meu carro, cara, não tem nem o que te dizer. Eu Vocês já vendi Porsche, já vendi Jaguar, já vendi... Vocês venderam um carro que eu não falei, consigo vender. que inclusive era do amigo meu, do Jorge, a Macan, A Macan? branca, 2015, blindada. Eu Ah. falei, cara, boa sorte. É. Quando ele falou que botou lá pra vocês, eu falei, boa sorte. E A vendeu, Macan, né? Vendeu. a Macan desceu um cliente, que é de Garibaldi, com o dinheiro na mochila para levar o carro. E ele chegou lá na frente, abriu a porta, disse, não acredito que o carro é blindado.
Tava no anúncio, né? Ele não viu, foi Sim. falha dele. Eu não acredito que eu desci de Garibaldi com o motorista pra levar o carro com a mochilinha, dinheiro embaixo do braço. Né? E eu não vou levar porque o carro é blindado. Essa aí eu Caraca. falei. Né? Então eu teria vendido o carro dele na primeira semana se não fosse blindado. Essa aí eu falei pro Jorge, olha, boa sorte. É. E vendeu. Vendeu. Mas assim, ó, tem público pra tudo. Pega essa X2 que eu vendi agora, por exemplo. Uma X2 2026 com 3 mil quilômetros. Eu achei que um carro, pô, difícil de vender, muito próximo do zero. Um amigo meu chegou ali agora, paga o carro que eu queria dessa cor. Vou levar. Vendi o carro agora, em 1 hora. Sim. Tu vê? Né? Então, tipo, tem mercado pra tudo. A Dodge Ram que eu citei no exemplo, por exemplo, é um carro que eu comprei pra mim. É um carro que eu sempre quis ter. Aham. E eu não tinha conhecimento dela. Não, eu peguei ela, um amigo meu deixou pra vender a dele, na mesma semana eu vendi a dele. Digo, opa, tem mercado. Vem uma outra, uns 15, 20 dias depois, V8, vendi em 10 dias também. Digo, opa, tem muito mercado. Tem muito mercado. Né? Então eu já comecei a trabalhar com a Ram V8, que é um carro que eu não trabalhava. Quando eu decidi vender a minha agora, em 1 semana, vendi ela já. Tu vê só. 15 mil acima da FIP. Por exemplo. Umas coisas que o cara nem imagina, né? É, imagina. eu achei que não era tão assim. Não, a pode a comprar de liquidez olho tão... fechado. Liquidez total. Tu vê só. Então, tem muito mercado. E aí, ao mesmo tempo, ao contrário. Tem carros que tu bota ali e não tem saída. Sim, porque eu via muito pessoal falando assim, porque é difícil de andar, é difícil de estacionar. É. Não, é difícil mesmo. É difícil. E tem outros, às vezes a mídia mancha a imagem do carro, tá? Isso aí, Se sim. pegar um Onix, por exemplo, um Onix, uma Tracker, é um dos carros que eu mais vendia e hoje é muito difícil tu vender um Onix e uma Tracker por causa da correia banhada a óleo. Aí tu chega lá, olha, não vou comprar um Onix Sedan porque tem correia banhada a óleo. Aí tu compra um Arizo que não tem peça nenhuma, Sim. entendeu? Aí tu tá levando um carro muito pior pelo mesmo preço só por causa da correia Da banhada a óleo. correia. Não vai te Porque incomodar. Agora eu tinha um casinho e eu vendi um carro particular. E os caras chamavam, correia banhada. Eu falei, sei lá, saber se tem Que correia. correia? Correia de bicicleta. Os caras Não. falaram, correia pra eu saber de correia. E olha o cenário, esse exemplo da GM. A GM dá garantia hoje até 240 mil quilômetros. Mas o problema não é o carro que a GM vendeu para o particular. O que estragou a GM? Os carros que eles venderam para a locadora. Eles começaram a vender uma leva de Onix, o Onix de entrada para as locadoras, e o pessoal não fazia revisão, não trocava o óleo correto, não fazia manutenção, e aquilo começou a arrebentar a correia. É a segunda vez que tu fala de locadora. Locadora não costuma dar manutenção nos A carros? locadora não faz a revisão na concessionária, não faz manutenção nenhuma. Então, tipo assim, o maior cuidado hoje é tu comprar um carro de locadora. Eu tenho alguns na loja, uns 3 ou 4 devo ter, porque acabou entrando na troca. Mas eu olho sempre com outros olhos. Eu vou lá e faço uma revisão criteriosa. No caso do Onix, por exemplo, eu faço uma revisão de R$2.000 dentro da Sinoscar, né? Para eles nos darem essa garantia até 240 mil quilômetros. Porque o carro não tem histórico de revisão. Então, tu pega o carro com 30, 40 mil quilômetros, né? Ele não tem nenhuma Eu não revisão. sabia que tinha essa opção de tu levar lá e... Tu consegue validar, mas por causa revalidar. desse problema, corona o que aconteceu. Ah, tá. É uma Não é coisa da qualquer- GM. não é Não é qualquer um. Ah, tá. E tu consegue sentir na pele, a percepção, quando baixa a procura de um carro. Eu sempre dou o exemplo do o Polo, que fez uma propaganda Sim, diferente tempo atrás, e todo mundo Não, brincava. Não isso- quero mais saber desse carro. Isso aí tu sente não, também isso na acontece prática? muito. Normalmente o balizador maior é a FIP. Se a FIP baixou fora da média, é porque tem problema. Né? Então a FIP tá baixando 0,5. Aí do Onix baixou 3%, 4%. Aí tu vai estudar, pode ter Alguma certeza coisa. que tem alguma notícia na mídia. Né? Normalmente quando foge daquele percentual é porque tem problema. E quando sobe é a mesma coisa. Isso num carro padrão, né? Sim. Se tu pegar, por exemplo, a RAM, a FIP baixa ou sobe 10, 15 mil por mês. Mas o porquê que isso acontece? Porque foi vendida no Brasil todo 5 RAM no mês. Aham. E aí tu faz uma média daquelas 5. Então ela tem uma oscilação maior por ter pouco no mercado. Sim, Imagina um Onix e Polo, tu vende 5 na cidade no dia. Né? Então a média é muito mais assertiva daquela FIP. Legal. Agora, se encaminhando pro final, quando tu fala, eu sinto um brilho no olhar. Tu te sente realizado hoje na troca de profissão? Sim, bem tranquilo. Com certeza. Não tenho nenhuma dúvida. Foi uma das melhores trocas que eu fiz até hoje. Legal. Então, e trabalhei mais de 10 anos com escritório já concretizado, já com o nome em Canoas. Sim. Né? Me possibilitou comprar os carros. O dinheiro que eu ganhei no escritório me possibilitou comprar os carros. Então, não foi uma questão financeira, foi uma questão de estilo de vida. Sim. E eu acabei abrindo mão da polícia, de propósito, exatamente. Acabei abrindo mão da polícia, que era um sonho. Fiquei 2 anos e meio estudando para delegado de polícia. Acabei não passando naquele momento e a prova de escrivão foi 15, 20 dias depois. Eu passei para escrivão. Né? E acabei desistindo de estudar para delegado, não assumi o concurso e acabei largando a advocacia. Então é propósito, não tem outra palavra. Se pra encontrou realmente dizer. encontrado. Isso aí. E hoje é muito legal. Assim, a quantidade de amizades que eu fiz dentro desses 5 anos, 6 anos trabalhando com carro, não tem como explicar. Que legal. Se tu pudesse dar uma dica pra quem quer comprar um carro hoje, sem ter dor de cabeça, sem nada, o cara que vai entrar na tua loja lá. Thiago, eu não quero comprar contigo, só quero uma dica. Eu quero procurar em outro. Laudo cautelar. Primeiro passo, fazer o laudo cautelar. Né? Em qualquer loja que tu for comprar o particular, sempre com laudo cautelar.
E segundo momento, se tu tem dúvida, vai na R2 que a gente vai te assessorar, isso é bem tranquilo. Pode até não comprar com nós, mas a assessoria tu vai ter lá. Eu vou conseguir te dizer qual é o melhor carro para ti dentro do que tu imagina. Qual o dentro valor das que tá tuas um laudo condições. cautelar hoje? Hoje na faixa de 200, 250 tu já Imagina. consegue. Né? Você pode te livrar de um baita problema. Isso aí, exatamente. Então, aí tem laudos mais completos, né? Que bota o carro no leva-car, que olha por baixo, que te diz quais peças foram pintadas. Aí chega a R$1.000. Sim. Mas igual é muito barato Sim. pro bem que tu tá comprando. Né? Tá Tu bom. pagar Faz ali. laudo quando compra? Faço. Sempre. Faz, né? Faço. Não. Hoje, depois da enchente é essencial. Antes eu não dava tanta bola. Tá? Mas depois da enchente é essencial. Tem Não. muito carro rodando aí que o dono do carro não sabe que o carro dele é de enchente. E chegou, pós-enchente, alguém na tua loja querendo passar um carro? Muitos. Mas Mas a pessoa até falando hoje. abertamente, tipo, ó, esse Sim, aqui sim. foi No eu. começo, sim. Hoje já mudou o cenário. Hoje o pessoal que chega lá, ele comprou o carro de uma pessoa e ele não sabe que o carro dele é de enchente. E ele é uma pessoa que não dá bola pro carro. Ele não dá bola pra aquela luzinha acesa no painel. Ele não dá bola pra uma ferrugemzinha no parafuso. Então, muitas vezes, ele realmente não sabe que o carro dele é de enchente. Só que quando a gente vai fazer a avaliação, tu olha com outros olhos. O carro de enchente, tu tem barro no final do cinto de segurança. Tirar o banco traseiro vai estar enferrujado. Embaixo do painel vai estar enferrujado. Né? O que ocorre com esses carros? Ele incendeia muito mais do que os outros. Se daqui a pouco tu bater o carro, o airbag não vai funcionar. Sim. Ele vai passar com luz acesa no painel. Né? Então tu assume um risco. Não quer dizer que tu vai perder o carro porque ele é de enchente, mas tu não pode vender ele com preço final. Ele é um carro de risco. A X4 que eu comprei numa concessionária da parte seminovos também, 2023, nova. E eu falei, o cara do laudo vai ir amanhã. Falei pra vendedora. Minha amiga até, Sim. conhecida, Débora. Mas essa aqui nem precisa e tal. Eu falei, não, Não custa, não precisa. custa. Pode deixar, ele já Sim. paguei aqui, ele Imagina vai... tu tá comprando um carro de 100, 200, 300 mil, tu gastar 1.000 é nada, entendeu? Exatamente. E tu vai usar esse documento pra vender o carro depois. Sim. Tu vai dizer, tá aqui, o carro tá com laudo cautelar quando tu anunciar. Eu comprei, tem credibilidade. É. Eu comprei a Z4 que eu andava, comprei do Júnior Dublê, um ator bem famoso, até Rio, São Paulo, ele faz o dublê do Van Diesel. Eu fiz 2 laudos cautelar. Ele já tinha o dele e eu que tava comprando o carro lá do Rio, eu digo, não vou comprar sem o laudo. Mandei fazer um outro. Venho com 2 laudos cautelares lá. Mas eu tô importante. comprando uma Z4, 2014, com 70 mil quilômetros. Vai saber se a quilometragem é original. Se o carro não foi repintado. Sim. O carro que eu sei que é difícil de vender, que eu comprei para uso pessoal. Né? Então não tem por que não gastar R$1.000 É um no carrinho difícil de vender, né? Eu levei 2 anos para vender a mim. É difícil. Mas tudo bem, eu não comprei com essa ideia. Sim, É um carro sim. que eu perdi dinheiro. Eu comprei para uso pessoal, então... É, tem carros e carros. Tem carros aí, fala agora, tem carros que tu vai comprar pra que nem tu falou, tem um sonho de ter Porsche. Bom, aí é sonho. Isso aí. E tem cliente que chega lá, tipo, em busca de um carro específico, que tu fez, que merda, o cara quer muito. Muito. Só que às vezes o cliente me dá abertura para conversar sobre isso e muitas vezes ele não dá. Ele vai chegar lá e vai dizer, eu quero uma Cherokee V8. Eu vou dizer o quê para Meu ele? Deus. Cara, vai te fazer 3 com litro, quando estragar é 50 mil, 60 mil, e aí tu faz o quê? E já anda com um extintor que eu tenho. Isso aí, Pega tu vai te fogo. incomodar. Mas às vezes era o sonho do cara de criança. Quando é um sonho tranquilo, um Escort R3, um Cadete GSI, pode comprar sem medo, entendeu? Se der tudo errado, 5 mil tu resolve. Né? Agora tem uns sonhos mais exóticos que é complicado. Pega esse próprio exemplo do Porsche. Tipo assim, tu comprar um Porsche pensando em ganhar dinheiro, que é muito difícil. Muito difícil, A né? não ser que tu pegue aquela mosca branca com baixa quilometragem, pegando um cara apertado. Senão tu vai perder, que nem eu perdi na Z4. Só que é uma realização. Eu sempre quis ter uma Z4, eu sempre quis andar numa RAV8. Sim, Tá tudo bem, é entendeu? realização. Eu não vou ganhar em todos. Né? Faz parte do jogo. Também a gente trabalha para poder usufruir um Usufruir pouquinho. isso, né? Eu sempre digo isso, né? A gente trabalha pra, no final das contas, poder usufruir do que a gente conquista. né? Isso aí, senão não faz sentido nenhum. E né? o Vou carro trabalhar pro 12, homem 14 horas por é dia. uma grande conquista. né? É. O carro pro homem é uma grande conquista. Não. Claro, tem gente que pensa antes no carro do que na família, né? Mas o que eu digo, tem que entender o momento, entendeu? Às vezes não tem. Às vezes tu pega marqueteiro hoje que aluga carro pra fazer vídeo. Sim. Entendeu? Isso aí ficou famoso com os MCs, né? Que sim. alugavam Funk, a né? frota. Eu tive um vizinho dentro do meu condomínio, tá? Eu moro no Igara House, hoje é um condomínio de classe média, de sobrados ali. E ele fazia vídeo na quadra de tênis, na piscina, como se a quadra de tênis fosse dele, como se a piscina fosse dele, e ele andava num Camaro, numa casa alugada. Né? Então, tipo assim, o carro era alugado, a casa era alugada, e ele usufruía da estrutura do condomínio como se fosse parte da casa Pessoal. dele. aham. Né? Então, a quadra de tênis não era do condomínio, era da casa dele. Sim. Tu olhava os vídeos no YouTube, era de assustar, mas, pô... Né? Aí eu fui até a polícia bater lá e resolver o problema. Tiago. Tiago, muito bom o nosso papo. Eu te agradeço muito. Acho que foi uma grande experiência pro Pedro, principalmente que não conhecia de carro. Não, mas ele não conhecia e fez a coisa certa, ele deixou pra nós, a gente é isso aí, foi na R2. Deu tudo certo. Porque Não no vai ter final, erro. mais do que preço é confiança. É isso aí, exatamente. Se fizesse deixar uma mensagem pra quem nos escutou, qual mensagem deixaria? Sempre que for comprar um carro, passe na R2 antes, ou converse conosco, mesmo que não compre conosco, mas passa lá, nos visita e pode ter certeza que o que a gente for vender vai ser de confiança, vai ter transparência, a negociação vai ser super bem feita e você vai ser muito bem atendido. Legal. Então, muito obrigado. Quem gostou do nosso bate-papo, curta, compartilha e comenta.
e siga nós nas Nas redes sociais, vai estar aqui também na descrição do vídeo as redes sociais do Thiago e da R2 também. Importante, né? Que a gente sempre fala. Quem não tá no Instagram, não tá em lugar nenhum. Não tá na internet, não tá em lugar nenhum. É verdade. Então segue lá no Instagram. É importante também ficar por dentro do mercado automotivo. É isso aí. Até semana que vem. Um abraço. Valeu. Feito? Falei demais, não? Nada, Muito ali, bom. 1 hora certinho.